Está tudo ok. E agora sim, está tudo pronto. Eu tinha determinado 4 episódios para construir este estúdio e pronto, e para quem quer ver qual é que foi o processo, assim, de uma forma mais leve, pode ver o episódio 1, 2 e o 3 e hoje será então o 4, em que eu vou sistematizar praticamente todos os pontos pelos quais passei. E tu que estás desse lado, que se calhar também gostavas de ter algo do género, algo parecido, quais é que são as tuas ambições? Quais é que são os passos que tu pensas falhar para construir um estúdio e teres até uma forma de te expressares? Bom, aqui poderás saber um pouco mais sobre isso. Ou uns vídeos, ou ter um canal, algo do género, em que pudesse passar a minha expertise em termos de vendas e marketing. Olhando para trás, o processo de criação, quer seja de um estúdio, quer seja de um site, quer seja de um negócio, o processo é sempre o mesmo. Ou seja, nós identificamos algo que conseguimos fazer, ou que queremos fazer, ou onde nos pretendemos expressar, e a primeira coisa que nós vamos fazer é estudar sobre o assunto, ver o que é preciso para iniciar esse projeto. O processo é basicamente o mesmo para qualquer tipo de criação de negócio ou ideia. A grande diferença é quando passamos ou não à execução. Porque, por exemplo, para ter um estúdio, é preciso ter muitas competências. Temos que ter competências de edição de vídeo, competências de edição de som, temos que ter ideia de como é que vamos fazer o marketing, como é que vamos fazer o branding. E muitas vezes, e é essa a experiência que eu tenho, porque já passei por imensos ou alguns casos em que consegui executar estas ideias, o problema é que muitas vezes não conseguimos executar ou idealizar todas as nossas ideias, ou porque temos uma limitação de orçamento, ou porque não temos disponibilidade de tempo. Pronto, são inúmeros fatores que podem implicar que não avancemos com determinados projetos. Mas hoje é muito mais simples. Por exemplo, no outro dia estive a fazer, e é um vídeo que até vou partilhar, estive a fazer uns vídeos numa barbearia. Houve uma altura em que precisávamos fazer uns testemunhos dos clientes e não havia luz suficiente. Eles tinham lá uma ring light e foi possível iluminar as entrevistas. As coisas podem não ser feitas com um material mais profissional? Claro que podem. Hoje em dia é muito mais fácil. Podemos fazer com um telemóvel, podemos começar um podcast ou um canal com uma boa iluminação, por exemplo, estando ao lado de uma janela. É muito simples e o visual também é muito atrativo. Basta termos algum cuidado com alguma decoração que possamos ter, que é para o ambiente lá atrás não ficar tão poluído. Mas hoje em dia as coisas são muito mais fáceis de executar e acho que às vezes, eu tenho a certeza que os medos são mesmo as próprias pessoas que têm receio do julgamento dos outros. Esse é o principal receio de quem quer fazer algo deste género. Porque efetivamente é muito difícil, estamos-nos a expor, estamos a expor as nossas ideias, não é? E vai haver muita gente que não concorda, mas também vai haver gente que vai chegar à nossa beira e dizer: olha, espetacular, gostei imenso do que estás a fazer. Por exemplo, nesta semana até aconteceu um amigo meu a comentar comigo que gostou do visual e desta ideia, e até se me sugeriu 1 ou 2 canais que ele gosta para eu ver. Ou seja, e eu acho que isso é muito isso, é inspirarmos uns aos outros, contarmos a nossa história. Isso é extremamente importante. E então, o que é importante, fazendo aqui, repetindo, o que é importante para tu teres um estúdio? Bom, em primeiro lugar, a iluminação é muito importante, ou seja, quando as pessoas nos estão a ver é importante que tenham uma clara noção do espaço em que estamos e a noção que nós também damos às outras pessoas do espaço é muito importante, porque é o sítio onde elas nos vão passar a ver. Também podemos fazer isto na rua ou noutro sítio, mas para ter as coisas num sítio consistente em que seja fácil sentarmos e começarmos a produzir o conteúdo, é importante que o resto já esteja tudo tratado. Então a iluminação é um fator a ter em conta. A minha sugestão para quem quer começar de uma forma relativamente barata é com uma janela ao lado, ou seja, se tiveres em casa uma janela ao lado com um cortinado, já vai fazer dispersar a luz e vamos deixar de ter sombras muito duras, que isso é que às vezes transporta uma imagem assim mais pesada, ok? Por isso pensa sempre num sítio onde possas ter sombras suaves.
Relativamente ao som, por exemplo, recentemente eu tive uma experiência num podcast em que nós comprámos os microfones, eram profissionais, era filmado até aqui nesta onde estou. A forma como as pessoas interagiam com o microfone muitas vezes afetava a produção geral do episódio, ou seja, uma coisa muito importante a ter em atenção é estudar e tentar perceber que tipo de microfone é que tu podes ter logo de início. Se for algo que é só tu a falar, por exemplo, eu estou a usar neste momento um microfone da Rode, é onde capto, por exemplo, os meus vídeos de testemunhos de clientes, onde gravo alguns efeitos sonoros, etc. Mas pronto, depois tens outro género de microfones que se calhar numa fase mais avançada poderás adquirir. Mas tem sempre em atenção porque o som é das coisas mais importantes a ter em conta. Outra coisa, pronto, é a decoração, já tínhamos falado, ter sempre um local clean, onde as pessoas se consigam também identificar. Isso tem muito a ver também com o tipo de conteúdo que tu vais passar. Por exemplo, eu acho que para mim era importante ter algo que onde não existisse dispersão ou ruído, ou seja, neste caso tenho aqui uma iluminação atrás de mim e o que eu queria era mesmo focar a mensagem no conteúdo, por isso não tenho aqui mais distração nenhuma, ok? E por outro lado, a divulgação, distribuição, ou seja, quando estás a fazer a produção do conteúdo, tens que pensar aonde vais colocar. Por exemplo, neste momento, para mim, não me faz muito sentido e acho que estou muito cansado do Facebook e do Instagram. São plataformas que cansam-me e até irei falar disso num episódio mais à frente, porque eu desde janeiro que não sigo ninguém e isso trouxe imensos benefícios em termos de foco na minha vida. Mas, por exemplo, neste caso, este tipo de conteúdo vou publicá-lo no LinkedIn e no YouTube, única e simplesmente. Acho que são os canais onde vou estar mais presente e chega para mim. Por fim, tentar sempre pensar na história. Como é que vou transmitir a história? Que tipo de conteúdo é que vou colocar? Porque é que a história interessa? Quem é que vai ligar a esta história? É muito importante termos essa ideia de quando criamos o canal, ok? Porque de outra forma íamos cair e eu ia cometer esse erro, porque quando idealizei começar a criar um canal eu disse, o que é que eu vou falar? E tinha pensado, e já tinha comentado isto no outro vídeo atrás, estava a pensar fazer um canal onde, pronto, era basicamente mais ligado ao entretenimento, onde ia revender coisas em segunda mão que tenho. Mas quem é que me ia ver com esse tipo de conteúdo, ok? Isso não estava a funcionar, ou seja, a partir do momento em que eu identifiquei qual o conteúdo que eu quero passar, qual é que é o meu nicho, então as coisas tornaram-se muito mais claras e consegui perceber muito melhor o tipo de canal que queria criar, ou conteúdo, ou estúdio que queria criar, porque isso também é importante, porque temos que ver um futuro, temos que ter uma visão de há 1-2 anos, pelo menos, deste espaço. Para finalizar, e outra das coisas que eu quis passar, que eu quis transmitir nestes 4 episódios onde estivemos a construir aqui o estúdio, foi a ideia da evolução, ou seja, a ideia de que as coisas não têm que começar logo de uma forma perfeita, podemos ir aperfeiçoando, podemos ir fazendo com que as pessoas acompanhem a nossa história. E isso é muito importante porque assim percebem que existiu um trabalho, percebem que existiu uma evolução, ficam mais contentes por ver que de episódio para episódio existe algo novo, porque isto acaba por ser também uma forma de entretenimento, não é? O que é que eu... então... Porque o que eu quero fazer é que as pessoas me consigam ver ou no carro quando vão para o trabalho, ou quando estão com um tempo livre ou almoço. Ou seja, também tem que ser uma forma de as agarrar a este espaço. E pronto, hoje é isso que tinha para contar. Por mim, dei por finalizado a construção deste estúdio, ou seja, vou continuar a fazer eventualmente algumas modificações, mas no fundo era isto que eu queria transmitir. E pronto, espero-vos ver nos próximos episódios e tenham uma boa semana. Ai, a filha da mãe, está sempre a desligar para quê?